Eu nunca pensei que o silêncio pudesse ser tão pesado. A luz da manhã coava pela janela da cozinha enquanto eu colocava 2 xícaras no balcão. Uma para mim, uma para Daniel. Faziam 3 meses desde que o pai dele se foi. 3 meses desde que meu filho voltou para nossa casa de família temporariamente para me ajudar a superar o luto. Mas em algum momento, entre o murchar das flores do funeral e os cartões de pêsames acumulando poeira, algo havia mudado no meu menino. Algo que eu ainda não conseguia nomear. Eu servi o café, bem forte, do jeito que Osvaldo gostava, do jeito que eu ainda fazia por hábito. E esperei. Os passos de Daniel ecoaram vindos do andar de cima, deliberados e distantes. Quando ele apareceu na soleira da porta, já estava vestido para o trabalho, a gravata perfeitamente nodada, a expressão cuidadosamente neutra. "Bom dia, querido", eu disse, deslizando a xícara dele pelo balcão. "Eu estava pensando em darmos uma olhada no escritório do seu pai hoje. Ainda tem uns papéis." "Mãe", a voz dele cortou minhas palavras como uma porta batendo. "A gente precisa conversar." Algo frio se instalou no meu peito. Não medo, exatamente, mas reconhecimento. O mesmo tom que ele usou quando tinha 16 anos e bateu o carro. A mesma distância calculada nos olhos dele quando me falou sobre o divórcio, 2 anos atrás. Eu conhecia aquela voz. Era a voz de alguém prestes a dar uma notícia ruim, enquanto se protegia da confusão que criaria. Ele não tocou no café. Em vez disso, tirou o celular, rolou algo na tela e o colocou virado para baixo no balcão entre nós, como uma prova em um julgamento ao qual eu não sabia estar comparecendo. "Eu andei pensando sobre a sua situação", ele começou, e eu odiei imediatamente como ele disse "sua situação", como se meu luto fosse um problema a ser resolvido em vez de uma ferida a ser cuidada. Essa casa é grande demais para uma pessoa só. A manutenção, o IPTU, as lembranças. Não é saudável você ficar ecoando aqui dentro sozinha. Eu envolvi minhas mãos na xícara de café, buscando o calor. "Daniel, este é o meu lar. Seu pai e eu construímos uma vida aqui. Criamos você aqui. Eu não estou pronta para... Mãe, me escuta." Ele se inclinou para a frente, e por um momento, eu vi o garoto que costumava subir no meu colo quando as tempestades o assustavam. Eu encontrei uma comunidade assistida maravilhosa a apenas 20 minutos daqui. Eles têm jardins, atividades, outras pessoas da sua idade. Você teria seu próprio apartamento, mas com suporte quando precisar. É perfeito para alguém na sua fase da vida. Fase da vida. Como se ter 68 anos e ser viúva me movesse automaticamente para alguma sala de espera para o fim. Como se eu já estivesse meio caminho andado e só não soubesse ainda. "Eu sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma", eu disse baixinho. "E desta casa." Ele suspirou. Aquele tipo de suspiro de quem tem muita paciência que me fazia sentir como uma criança difícil. "Mãe, seja realista. Quando foi a última vez que você limpou as calhas? Ou revisou o telhado? O pai cuidava de tudo isso, e agora... Olha, eu estou tentando te ajudar. Este lugar está caindo aos pedaços." Olhei em volta da cozinha onde eu havia preparado milhares de refeições, onde eu o ajudei com o dever de casa na mesa de madeira desgastada, onde Osvaldo e eu havíamos compartilhado nosso último café juntos em uma manhã de terça-feira em fevereiro. As paredes podiam precisar de uma pintura nova, e sim, havia aquele gotejar persistente no banheiro de cima, mas caindo aos pedaços, esta casa estava cheia de vida, de memória, de amor que havia se infiltrado na própria fundação. Além disso, Daniel continuou, ajeitando a gravata novamente, um tique nervoso que ele desenvolveu durante o processo de divórcio. "A Tatiana e eu estamos conversando sobre aumentar a família. Vamos precisar de mais espaço, e com os preços dos imóveis do jeito que estão..." Ele deixou a frase morrer, mas a implicação pairou entre nós como fumaça. "Ah, aí está. O verdadeiro motivo por trás dessa súbita preocupação com o meu bem-estar. Meu filho e sua nova esposa precisavam de uma casa maior, e aqui estava esta casa de 4 quartos perfeitamente boa, com apenas uma mulher idosa ecoando lá dentro. Que ineficiência, que desperdício. Este é o meu lar, Daniel." Repeti, e minha voz soou menor do que eu pretendia. "Seu pai e eu..." "O pai se foi, mãe." As palavras atingiram como um golpe. "Ele se foi há 3 meses, e você não pode continuar vivendo no passado.
Você não pode manter esta casa como uma espécie de santuário. Ah, coloquei meu café no balcão com cuidado, com medo de que minhas mãos tremessem. Pela janela, eu podia ver o jardim onde Osvaldo havia plantado rosas para nosso 30º aniversário. Elas precisavam de poda, mas ainda estavam florescendo. Coisas resistentes que sabiam como sobreviver, mesmo depois que o jardineiro se foi. Eu preciso de tempo, eu disse finalmente. Esta é uma grande decisão, e eu não posso simplesmente... Daniel checou o relógio. Olha, eu tenho que ir trabalhar, mas vamos conversar mais sobre isso esta noite. Eu já agendei uma visita ao solar da primavera para quinta-feira. Só para olhar, tá bom? Só para ver o que está disponível. Ele beijou minha testa rapidamente, o jeito que se faz um afago em um animal de estimação, e seguiu para a porta. Eu ouvi o carro dele ligar, ouvi ele se afastar, me deixando sozinha com 2 xícaras de café e a lenta e crescente percepção de que meu filho havia parado de me ver como sua mãe e começado a me ver como um obstáculo para o futuro dele. Naquela noite, quando Daniel voltou do trabalho, ele estava diferente, intencional, determinado. Ele trouxe Tatiana com ele, uma loira miúda com olhos sérios que falava naquele tom gentil e condescendente geralmente reservado para crianças e idosos. Dona Alice, Tatiana disse sentando-se na poltrona favorita de Osvaldo sem pedir, uma pequena presunção que pareceu um tapa. Daniel me falou muito sobre a senhora. Nós 2 estamos muito preocupados com a senhora morando aqui sozinha. Dona Alice. Não Alice. Não mãe. Nem mesmo a mãe do Daniel. Apenas Dona Alice, como se eu fosse uma vizinha que eles mal conheciam em vez da mulher que deu à luz o marido dela, que o criou, que o amparou em todas as febres e desilusões dos seus primeiros 25 anos. Eu agradeço a preocupação, eu disse com cuidado, mas estou me virando muito bem. Daniel e Tatiana trocaram um olhar, aquelas conversas silenciosas de casal, cheias de sobrancelhas levantadas e inclinações sutis da cabeça. Eu reconheci porque Osvaldo e eu costumávamos fazer a mesma coisa, embora nunca sobre a mãe dele, nunca sobre alguém que deveríamos amar incondicionalmente. Mãe, Daniel disse, e havia uma nova firmeza na voz dele, o tom de um pai falando com uma criança teimosa. Nós passamos em frente ao solar da primavera a caminho daqui. É lindo, paisagismo profissional, um saguão adorável, e eles têm lista de espera. Se a gente não agir logo... Vocês passaram lá sem mim! As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las, revelando a mágoa que eu estava tentando tanto esconder. Vocês estão fazendo planos sobre a minha vida sem me incluir? Tatiana se inclinou para a frente com uma empatia ensaiada. Nós só queríamos ter certeza de que valia o seu tempo antes de pedir para a senhora visitar. Sabemos como esta transição deve ser difícil para a senhora. Transição. Como se minha vida inteira fosse apenas uma fase a ser gerenciada. Um problema a ser resolvido com a papelada e os pagamentos mensais corretos. Eu queria dizer a eles que isso não era uma transição. Era o meu lar sendo tirado de mim, minha independência sendo questionada, minhas escolhas sendo feitas por pessoas que me viam como um fardo em vez de uma pessoa. Em vez disso, eu disse. Eu não concordei com nenhuma transição. O silêncio que se seguiu estava carregado de frustração não dita. Daniel esfregou a testa. Um gesto tão reminiscente do pai dele que fez meu peito doer. Mas onde a versão de Osvaldo era ponderada, contemplativa, a de Daniel parecia impaciente, irritada. Olha, mãe, ele disse finalmente. Eu sei que é difícil, mas a senhora tem que entender. Eu e a Tatiana estamos começando a nossa vida juntos. Precisamos de espaço para a família que estamos planejando. E, honestamente, faz sentido para todo mundo. A senhora recebe o cuidado e a comunidade de que precisa, e a gente ganha. Vocês ganham a minha casa. Eu completei baixinho. O rosto de Tatiana ficou rosado. Não é assim, Dona Alice. Estamos pensando no que é melhor para todos os envolvidos. Estão mesmo? Perguntei. E pela primeira vez naquela noite, minha voz carregou alguma firmeza. Porque do meu ponto de vista, parece que vocês estão pensando no que é mais conveniente para vocês. Daniel se levantou abruptamente, sua paciência finalmente se esgotando. Mãe, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Estamos tentando te ajudar aqui, tirando o meu lar, te dando uma opção melhor. As palavras saíram mais alto do que ele pretendia, e por um momento, nós 2 nos encaramos em choque. Aquele era Daniel,
Meu garoto gentil que chorou quando pisou acidentalmente em uma lagarta aos 6 anos, que nunca levantou a voz para mim, nem mesmo durante os piores anos da adolescência. Ele passou a mão pelo cabelo, parecendo subitamente mais jovem. Desculpa, eu não quis. Olha, a gente pode ir ver o lugar? Só olhar? Que mal pode fazer? Eu queria dizer a ele que olhar era o primeiro passo para sair, que concordar em visitar o solar da primavera era concordar com a possibilidade de abandonar tudo o que Osvaldo e eu havíamos construído juntos. Mas meu filho estava me olhando com tanta súplica nos olhos, olhos que eram os olhos de Osvaldo, o mesmo castanho quente que havia me olhado com amor por 37 anos. Está bem, eu disse finalmente. Eu vou olhar. Mas não estou prometendo mais nada. O alívio nos rostos deles era tão óbvio que era quase insultante. Eles haviam conseguido o que vieram buscar. Minha conformidade, disfarçada de compromisso. Tatiana chegou a bater as mãos, como se eu tivesse acabado de concordar com algo maravilhoso, em vez de considerar o desmantelamento de toda a minha existência. Nas semanas seguintes, as visitas se tornaram um padrão. Daniel passava depois do trabalho, às vezes com Tatiana, às vezes sozinho. E toda vez a conversa voltava de alguma forma para o solar da primavera, para a minha situação, para o que era melhor para todos os envolvidos. A linguagem era sempre gentil, carinhosa, mas por baixo havia uma suposição que nunca havia sido dita em voz alta, que minhas preferências, meus sentimentos, meu profundo apego a esta casa eram obstáculos a serem superados em vez de considerações a serem respeitadas. Eles começaram a trazer brochuras, panfletos brilhantes cheios de idosos sorridentes envolvidos em aulas de cerâmica e caminhadas no jardim, parecendo realizados de maneiras que pareciam artificiais e vagamente ameaçadoras. Olha, mãe, Daniel dizia, espalhando as páginas coloridas pela minha mesa de cozinha. Eles têm clubes de leitura e noites de cinema, e tem até um salão onde a senhora pode arrumar o cabelo. Como se eu não pudesse ler livros na minha própria casa, não pudesse assistir a filmes na minha própria sala de estar, não pudesse dirigir até o meu próprio salão de beleza onde eu ia há 15 anos e onde Marisa sabia exatamente como eu gostava do meu corte sem que eu tivesse que explicar para estranhos que me viam apenas como mais uma idosa precisando ser gerenciada. A parte mais dolorosa era a forma como eles evitavam cuidadosamente reconhecer o que isso realmente era. Eles nunca diziam, queremos a sua casa. Eles nunca diziam, você é um inconveniente. Em vez disso, eles envolviam o desejo deles em preocupação, a impaciência em amor, os planos deles no que insistiam ser o meu próprio melhor interesse. E eu comecei a me perguntar se era assim que acontecia, se era assim que os filhos se convenciam de que abandonar os pais era na verdade bondade. Se era assim que o amor era redefinido como eficiência, como o cuidado se tornava gerenciamento, como uma vida inteira de sacrifício era recompensada com uma pressão gentil e implacável para sair do caminho. A quinta-feira chegou mais rápido do que eu queria. Daniel me pegou às 10 da manhã, o carro recém-lavado cheirando ao ambientador de pinho que Tatiana preferia. Mais um pequeno apagamento dos cheiros familiares que costumavam encher os veículos da nossa família. O trajeto até o solar da primavera foi silencioso, exceto pelas direções do GPS e pelos comentários ocasionais de Daniel sobre o trânsito ou o clima, tópicos seguros que não levariam a discussões ou lágrimas. Quando estacionamos na entrada circular, eu tive que admitir que o lugar era bonito de uma forma asséptica, perfeita de catálogo, gramados bem cuidados, paisagismo profissional, uma fachada que conseguia parecer elegante e institucional ao mesmo tempo. Uma placa discreta anunciava Solar da Primavera, uma comunidade de cuidado, em uma fonte serifada que provavelmente foi testada por um grupo de foco para transmitir sofisticação e acolhimento. Mas ao sair do carro, respirando um ar que não cheirava a nada em particular, nem rosas do jardim de Osvaldo, nem lilazes da árvore que plantamos quando Daniel começou o jardim de infância, nem a mistura familiar de lar e memória, senti algo dentro de mim mudar. Não quebrar, exatamente, mas endurecer. Como água se transformando em gelo, expandindo enquanto mudava para algo que não podia mais ser moldado apenas por pressão suave. Pronta, mãe? Daniel perguntou,
oferecendo-me o braço com o tipo de cuidado solícito geralmente reservado para inválidos. Eu olhei para ele, olhei de verdade, e vi um estranho usando o rosto do meu filho. Alguém que aprendeu a sorrir enquanto planejava meu exílio, que dominou a arte de me amar o suficiente para fazer sua traição parecer bondade. Sim, eu disse, pegando o braço dele porque recusar apenas atrasaria o inevitável. Vamos acabar logo com isso. A guia turística era uma mulher chamada Jéssica, com aquele tipo de entusiasmo agressivo que me fazia suspeitar que ela havia praticado aquele discurso centenas de vezes antes. Ela usava um blazer azul claro e sapatos sensatos, seu sorriso tão brilhante que parecia ter sua própria fonte de energia. Bem-vindos ao solar da primavera! Ela cantou enquanto entrávamos no saguão. Estou muito animada para mostrar a vocês nossa linda comunidade. A senhora vai amar ficar aqui, Dona Alice. O saguão era exatamente o que se esperaria. Pisos de mármore que tilintavam sob nossos pés, móveis de couro arranjados em grupos de conversação que pareciam nunca ter sediado uma conversa real, e flores frescas que provavelmente eram substituídas 2 vezes por semana, precisassem ou não. Música clássica tocava suavemente em alto-falantes escondidos, o tipo de arranjo instrumental insosso projetado para acalmar, sem realmente engajar as emoções de ninguém. Agora, Dona Alice, Jéssica continuou, com uma prancheta na mão como uma arma de eficiência. Daniel me falou muito sobre a senhora. Ele mencionou que a senhora tem vivido sozinha desde o falecimento do seu marido e que está pronta para uma mudança. Pronta para uma mudança. Olhei para Daniel, que teve a decência de parecer levemente desconfortável. Quando eu disse que estava pronta para qualquer coisa, exceto para ser deixada em paz na minha própria casa, vamos começar com nossas áreas comuns, Jéssica disse, nos conduzindo por um corredor ladeado por pinturas em aquarela de flores, que poderiam ter sido compradas às dúzias de qualquer catálogo de suprimentos de hotel. Esta é a nossa biblioteca. Temos mais de 3.000 livros, e nossos residentes adoram nossos clubes de leitura semanais. A biblioteca era agradável, eu suponho. Prateleiras do chão ao teto cheias de livros que pareciam suspeitosamente novos, como se fossem mais para decoração do que para leitura. Alguns idosos estavam sentados em poltronas, mas não estavam lendo. Estavam olhando pela janela ou cochilando com livros abertos no colo como adereços em uma peça sobre contentamento. E esta é a nossa sala de atividades, Jéssica continuou, seu entusiasmo nunca vacilando. Temos aulas de arte, bingo, noites de cinema e bailes todas as sextas. Sempre há algo divertido acontecendo no solar da primavera. Divertido. A palavra parecia estranha naquele contexto. A sala de atividades estava cheia de mesas redondas e cadeiras dobráveis, tudo projetado para fácil limpeza e máxima eficiência. Um quadro de avisos exibia uma programação de eventos que parecia um acampamento de verão para idosos. Quarta da aquarela, quinta do quiz, sexta da ginástica. Como se envelhecer significasse regredir à infância, onde seus dias precisavam ser estruturados por outra pessoa e seu entretenimento servido em porções digeríveis. Mãe, olha isso, Daniel disse, apontando para um grupo de mulheres trabalhando no que parecia ser um quebra-cabeça. Não parece bom? Atividades sociais com pessoas da sua idade. Pessoas da minha idade. Como se a idade fosse a única coisa que importasse na amizade. Como se eu devesse ser grata por qualquer companhia, desde que os participantes tivessem nascido na mesma década. Pensei na minha vizinha Helena, 15 anos mais jovem, mas que entendia meu senso de humor melhor do que ninguém. Pensei em Marcos, o jovem pai da porta ao lado que sempre acenava quando me via no jardim e às vezes trazia seu bebê para ver as flores. A idade nunca foi o fator definidor em qualquer relacionamento que eu valorizava. E aqui está nosso refeitório, Jéssica anunciou, nos conduzindo a um espaço que parecia um restaurante de hotel. Tudo em cores neutras e móveis práticos projetados para acomodar cadeiras de rodas e andadores. Temos 3 refeições por dia preparadas por nossa equipe de cozinha profissional, além de lanches disponíveis o dia todo. Chega de se preocupar com compras ou com cozinhar. Chega de cozinhar. Como se preparar refeições fosse um fardo em vez de um dos últimos atos criativos que me restavam. Uma das poucas maneiras de ainda me sentir útil e produtiva. Pensei na minha cozinha em casa, onde eu sabia exatamente qual boca do fogão esquentava mais rápido,
E qual tempero estava em qual prateleira sem precisar olhar. Onde eu podia fazer o assado favorito de Osvaldo de memória. Ou experimentar uma receita nova que recortei de uma revista, ou assar biscoitos para o carteiro que sempre tirava um momento extra para perguntar como eu estava. O menu gira a cada 2 semanas, Jéssica continuou, e acomodamos todas as restrições alimentares. Nossos residentes simplesmente adoram não ter que pensar mais em planejar as refeições. Não ter que pensar. Lá estava de novo. Essa suposição de que pensar, planejar, fazer escolhas era algo do qual se livrar, em vez de algo a ser preservado. Que a independência era um fardo a ser retirado, em vez de uma dignidade a ser mantida. Visitamos um apartamento modelo, um espaço arrumado de um quarto que conseguia parecer apertado e estéril, apesar de sua metragem quadrada adequada. Tudo era bege e bordô, cores escolhidas por um comitê para não ofender ninguém e não inspirar ninguém também. A kitchenette tinha uma mini geladeira e um micro-ondas, como se os residentes pudessem ser confiados com um simples reaquecimento, mas nada que exigisse habilidades reais de culinária. Claro, a senhora traria seus próprios móveis, Jéssica explicou. Embora o espaço fosse tão pequeno que a maior parte da minha acumulação de objetos significativos de uma vida inteira teria que ser abandonada. Muitos de nossos residentes acham que esta é uma oportunidade perfeita para reduzir e simplificar suas vidas. Simplificar. Outro eufemismo para perda, para desistência, para aceitar que a vida que você construiu ao longo de décadas era muito complicada para sua capacidade diminuída lidar. Onde eu colocaria meu piano? Perguntei, pensando no piano vertical antigo que tinha sido da minha mãe, onde eu ainda tocava hinos nas manhãs de domingo e canções de Natal em dezembro. O sorriso de Jéssica vacilou por um breve momento. Bem, nossa sala de atividades tem um piano adorável que os residentes podem usar durante as horas designadas. Horas designadas. Eu não poderia tocar o piano da minha mãe sempre que a vontade batesse. Não poderia sentar às 11 da noite quando a insônia chegasse e trabalhar em uma peça que me lembrasse de tempos melhores. Eu teria que agendar minha música, pedir permissão para o simples conforto das teclas familiares sob meus dedos. E quanto a animais de estimação? Perguntei, embora eu não tivesse nenhum. Mas Osvaldo e eu sempre conversamos sobre ter um gato quando ele se aposentasse, e a pergunta parecia importante de alguma forma. Temos um programa de cães de terapia visitantes. Jéssica respondeu com o mesmo tom alegre. Os residentes adoram as visitas semanais dos animais de terapia certificados. Visitas semanais. Afeto agendado. Amor apenas por hora marcada. Enquanto caminhávamos de volta para o saguão, Daniel parecia cada vez mais animado com o que tínhamos visto. Mãe, isso é perfeito para a senhora, ele disse, sua voz carregando o alívio de alguém que encontrou a solução para um problema particularmente complicado. Tudo o que a senhora precisa, em um só lugar. Chega de se preocupar com manutenção, ou refeições, ou de ficar sozinha o tempo todo. Mas eu não estava sozinha o tempo todo. Eu tinha Helena ao lado, que me trazia sopa quando eu estava resfriada, e pegava minha escada emprestada quando as calhas dela precisavam de limpeza. Eu tinha Marcos e sua família, que me deixavam tomar conta do bebê às vezes quando precisavam de uma noite fora. Eu tinha Marisa no salão, que cortava meu cabelo há 15 anos, e sabia de todas as fofocas da vizinhança. Eu tinha o Dr. Pacheco, que lembrava que eu preferia consultas pela manhã e sempre perguntava sobre meu jardim. Aqui, eu teria a alegria implacável de Jéssica e atividades agendadas e pessoas que eram da minha idade, mas nada mais. Eu teria segurança e conveniência e refeições que eu não escolhia, servidas em horários que eu não definia, em um lugar que parecia com todos os outros lugares projetados para armazenar os idosos, até que pudessem ser movidos para o próximo nível de cuidado. O que a senhora achou, dona Alice? Jéssica perguntou enquanto retornávamos ao saguão. Está pronta para se juntar à nossa família solar da primavera? Família. A palavra parecia um escárnio. Famílias não cobravam taxas mensais pelo privilégio de pertencer. Famílias não tinham horários de visita e cronogramas de atividades. Famílias não faziam você desistir de tudo o que fazia você se sentir, você mesma, em troca da ilusão de segurança. Eu preciso pensar sobre isso.
Eu disse, que era a maneira educada de dizer que eu preferia morar no meu carro a passar meus anos restantes sendo gerenciada por estranhos que confundiam cuidado com controle. O rosto de Daniel caiu levemente, e eu pude ver a decepção de Tatiana, embora ela tivesse ficado no carro. Eles esperavam que este passeio fechasse o negócio, que me sobrecarregasse com as óbvias vantagens da instalação, até que eu concordasse agradecida em empacotar minha vida e me mudar para a solução limpa e bege deles para minha existência inconveniente. No caminho para casa, Daniel tentou uma abordagem diferente. Mãe, eu sei que é uma grande decisão, mas a senhora tem que admitir, daria paz de espírito. Chega de se preocupar com a casa, chega de ficar sozinha. Eu gosto de ficar sozinha às vezes, eu disse baixinho. Eu gosto de ter meu próprio espaço, fazer minhas próprias escolhas sobre o que comer e quando comer. Eu gosto de tocar piano à meia-noite se não consigo dormir. E eu gosto de ter um jardim onde eu posso cultivar o que eu quero, em vez de olhar para o paisagismo de outra pessoa. Mas, mãe, e se algo acontecer com a senhora? E se a senhora cair? Ou tiver uma emergência médica? Ou... E se eu viver? Eu interrompi, surpreendendo a mim mesma com a aspereza na minha voz. E se eu tiver mais 10, ou 15, ou 20 anos bons, e eu passar todos eles armazenada em um lugar onde minha maior decisão é se devo participar da aula de aquarela? Ou do bingo? Daniel ficou quieto pelo resto do caminho, e eu soube que o havia desapontado. Não apenas por rejeitar a solução dele, mas por me recusar a desempenhar o papel que ele me havia atribuído. A mãe idosa grata que reconhecia suas limitações e aceitava graciosamente os arranjos que seu filho amoroso havia feito para o benefício dela. Mas ao estacionarmos na minha garagem, ao ver as rosas de Osvaldo florescendo ao lado da varanda da frente e notar que o gato do vizinho estava cochilando no meu canteiro de flores de novo, senti algo que eu não experimentava há semanas. A satisfação feroz de ainda ter algo pelo qual valia a pena lutar. Naquela noite, Daniel não apareceu, nem Tatiana. Pela primeira vez em semanas, eu jantei sozinha na minha mesa da cozinha. Uma refeição simples de ovos mexidos e torrada que tinha um gosto melhor do que qualquer uma das cozinhas institucionais que eu havia provado no solar da primavera. O silêncio não era solitário, era tranquilo. Ninguém estava me observando comer, cronometrando meu ritmo, ou sugerindo que talvez eu ficasse mais confortável no refeitório com pessoas da minha idade. Mas a paz não durou muito. Na manhã seguinte, encontrei Daniel na minha garagem antes das 8 horas, não batendo na porta, mas parado ao lado do carro dele com o telefone pressionado no ouvido. Pela janela da minha cozinha, eu podia vê-lo andando de um lado para o outro, gesticulando com a mão livre nos movimentos bruscos e frustrados que eu lembrava dos seus anos de adolescência, quando as coisas não saíam do jeito que ele queria. Quando ele finalmente veio até a porta, seu sorriso estava tenso nas bordas. "Bom dia, mãe. Eu trouxe café." Ele levantou um copo de papelão da cafeteria cara do centro, o tipo de gesto que deveria suavizar o golpe que estava por vir. "Podemos conversar?" Eu o deixei entrar, embora algo na maneira dele fizesse meu peito apertar de pavor. Ele se sentou na mesa da cozinha, mas não bebeu o café que trouxe para mim. Em vez disso, ele olhou para ele como se contivesse respostas para perguntas que ele não queria fazer. "A Tatiana e eu tivemos uma longa conversa ontem à noite." Ele começou, e eu soube imediatamente que, o que quer que eles tivessem discutido, não era sobre o meu bem-estar. Nós estivemos pensando sobre expectativas de cronograma. Expectativas de cronograma. A linguagem estava ficando mais clínica, mais distante. Eu não era mais a mãe dele tomando uma decisão difícil. Eu era um projeto com prazos que precisavam ser gerenciados. "Nós realmente precisamos saber dos seus planos, mãe. O mercado imobiliário está competitivo agora, e se formos fazer uma oferta por um lugar que funcione para a nossa família, precisamos saber quando esta casa estará disponível." Disponível. Como se meu lar fosse um imóvel de temporada com horários de check-out e calendários de disponibilidade. "Daniel?" eu disse com cuidado. "Eu te disse que precisava de tempo para pensar sobre o solar da primavera. Não faz nem 24 horas. Eu sei, e entendo que isso é difícil para a senhora. Mas a Tatiana está grávida." As palavras me atingiram como um golpe físico. Grávida. Meu filho ia ser pai. E em vez de alegria,
Minha primeira emoção foi um reconhecimento amargo de que aquela notícia não estava sendo compartilhada. Estava sendo usada como munição. Parabéns, consegui dizer. E eu falava sério. Apesar de tudo. Um neto. Osvaldo teria ficado tão animado. Para quando é o bebê? Janeiro. É por isso que precisamos nos estabelecer em algum lugar maior antes que a Tatiana comece a ficar com uma barriga muito grande. Mudar-se grávida não é o ideal. E nós realmente não podemos esperar muito mais para tomar nossas decisões de moradia. Nossas decisões de moradia. Não minhas decisões de moradia. As deles. Como se meu futuro fosse apenas uma variável na equação deles. Um problema a ser resolvido para que eles pudessem seguir com a vida real deles. Eu entendo, eu disse, embora estivesse começando a entender muito mais do que Daniel percebia. Olha, mãe, eu sei que o solar da primavera pareceu opressor ontem, mas eles têm lista de espera, e se não agirmos rápido, a senhora pode perder a oportunidade. E, honestamente, com um bebê a caminho, a Tatiana e eu realmente precisamos saber que a senhora está estabelecida em um lugar seguro, onde as pessoas estão cuidando da senhora. Seguro. Onde as pessoas estavam cuidando de mim. Não onde eu estava feliz, ou realizada, ou mantendo a independência pela qual lutei por toda a minha vida adulta. Apenas segura, como um objeto de valor que precisava de armazenamento adequado. Você já considerou, eu disse lentamente, que eu talvez queira me envolver na vida do meu neto? Que talvez eu gostaria de ser a avó que mora perto o suficiente para cuidar do bebê, para ajudar quando vocês precisarem, para fazer parte do mundo diário desta criança em vez da velha que eles visitam ocasionalmente no asilo? A expressão de Daniel mudou. Um lampejo de algo que poderia ter sido culpa antes que suas feições endurecessem no olhar paciente que ele usava ao explicar conceitos complexos para pessoas que ele considerava menos informadas. Mãe, é exatamente disso que eu estou falando. A senhora está pensando emocionalmente em vez de praticamente. Um recém-nascido dá muito trabalho. A última coisa que a Tatiana precisa é se sentir obrigada a te incluir nos cuidados quando ela já vai estar sobrecarregada. Obrigada. A me incluir. No cuidado do meu próprio neto. Eu me levantei da mesa, precisando me mover. Precisando fazer algo com a raiva que estava se acumulando no meu peito como vapor em uma chaleira. Eu caminhei até a janela, olhando para as rosas de Osvaldo, focando na beleza teimosa delas, enquanto eu lutava pelo controle da minha voz. O que você está me dizendo, eu disse sem me virar, é que meu neto estaria melhor com babás contratadas do que com a própria avó. Só estou dizendo que a Tatiana e eu precisamos de espaço para descobrir como ser pais sem sentir que estamos sendo observados e julgados por alguém que pensa que sabe mais porque criou um filho 40 anos atrás. 40 anos atrás. Como se minha experiência fosse história antiga e relevante para a vida moderna. Como se o filho que eu criei, o homem sentado na minha cozinha exigindo que eu abandonasse meu lar, não fosse a prova de que talvez, só talvez, eu soubesse o que estava fazendo. Eu me virei para encará-lo, e por um momento, nós nos encaramos através de uma divisão que parecia mais ampla do que os poucos centímetros de linóleo entre nós. Daniel, eu disse baixinho, você se lembra de quando tinha 7 anos e quebrou o braço caindo da bicicleta? A testa dele se franziu em confusão. O que isso tem a ver com o assunto? Você se lembra de quão assustado você estava no hospital? Como você não deixava mais ninguém segurar sua mão durante os raios-x? Mãe, eu não vejo... Você se lembra do que eu te disse enquanto esperávamos o médico engessar seu braço? Ele ficou quieto por um momento, e eu pude vê-lo acessando relutantemente aquela memória. O garotinho assustado que ele era antes de aprender a medir o amor em termos de conveniência. Você disse que às vezes as coisas que nos ajudam a curar doem mais do que a lesão original, ele disse finalmente. Exato. E eu te disse que as pessoas que mais te amam são aquelas que vão segurar sua mão através da dor, não aquelas que vão escolher o caminho mais fácil. Eu voltei para a mesa, me sentei em frente ao meu filho e olhei para olhos que eram os olhos de Osvaldo, mas de alguma forma mais vazios do que eu me lembrava. O que você está me pedindo para fazer? Continuei. É o caminho mais fácil. Para você. Você quer que eu resolva seu problema de moradia desaparecendo em uma instituição onde você pode me visitar quando for conveniente e esquecer de mim quando não for. Isso não é justo, mãe.
Eu estou tentando garantir que a senhora seja cuidada. Não, Daniel. Você está tentando garantir que eu seja cuidada por outra pessoa, para que você não precise se preocupar com isso. O silêncio que se seguiu foi diferente do silêncio confortável que eu havia desfrutado na noite anterior. Este silêncio estava cheio de verdades que nenhum de nós queria enfrentar. Que meu filho havia aprendido a confundir amor com gerenciamento. Que ele havia se convencido de alguma forma de que me abandonar era, na verdade, bondade. Que a mulher que havia sacrificado tudo para criá-lo estava agora no caminho da felicidade dele. Você tem até o final da semana, ele disse finalmente, sua voz plana e profissional. A Tatiana e eu precisamos de uma resposta até sexta-feira para podermos seguir com os nossos planos. Um ultimato, entregue na minha própria cozinha, pelo filho que eu embalei para dormir durante os primeiros 3 anos de sua vida. E se minha resposta não for o que você quer ouvir? Então teremos que explorar outras opções. Outras opções. A ameaça era sutil, mas inconfundível. Se eu não cooperasse, se eu não aceitasse graciosamente o exílio no solar da primavera, ele encontraria outras maneiras de conseguir o que precisava. Maneiras legais, provavelmente. Maneiras financeiras. Maneiras que fariam minha situação atual parecer generosa em comparação. Depois que ele saiu, eu me sentei na minha mesa da cozinha por um longo tempo, olhando para o café intocado que ele trouxe como um pedido de paz. O copo caro havia esfriado. O coração de espuma que algum barista havia desenhado no leite se dissolvendo em espirais sem sentido. Eu pensei no garoto de 7 anos com o braço quebrado, como ele se agarrou à minha mão como se eu fosse a única coisa entre ele e uma dor insuportável. Eu pensei no adolescente que voltou para casa após seu primeiro coração partido e soluçou contra meu ombro enquanto eu acariciava o cabelo dele e lhe dizia que um dia ele encontraria alguém que merecesse o amor dele. Eu pensei no jovem que me ligava todo domingo durante a faculdade, que trazia as namoradas para a minha aprovação, que pedia meu conselho sobre tudo, desde entrevistas de emprego até pedidos de hipoteca. Quando eu parei de ser a pessoa a quem ele recorria em busca de sabedoria e me tornei o problema que ele precisava resolver, eu andei pela minha casa naquela tarde como uma mulher se despedindo, tocando superfícies que eu havia polido milhares de vezes, ficando em portas que eu havia atravessado por décadas. A rachadura no azulejo do banheiro que Osvaldo sempre quis consertar, mas nunca o fez. As marcas de arranhão no chão da cozinha onde eu arrastei cadeiras de volta da mesa após inúmeros jantares de família. As marcas de altura no batente da porta onde medíamos o crescimento de Daniel em todos os aniversários até que ele se tornou muito legal para tais coisas. Esta não era apenas uma casa. Era o repositório de toda a minha vida adulta, a testemunha de toda a alegria e tristeza, toda a terça-feira comum e toda a celebração especial. E Daniel queria que eu fosse embora dela tão casualmente quanto sair de um hotel. Mas enquanto eu estava no escritório de Osvaldo, cercada por seus livros e as fotos de nossa vida juntos, percebi algo com que Daniel não havia contado quando emitiu seu ultimato. Ele havia esquecido que eu era a mulher que o criou para ser forte, para lutar pelo que importava, para nunca desistir quando as coisas ficassem difíceis. Ele havia se convencido de alguma forma de que me tornar viúva me tornara fraca, que o luto me transformara em alguém que aceitaria quaisquer migalhas de dignidade que ele estivesse disposto a oferecer, mas eles não sabiam o que eu havia guardado o tempo todo. Eles não sabiam sobre a força que vem de 68 anos sobrevivendo a tudo o que a vida joga em você, sobre a sabedoria que vem de ver pessoas que você ama cometer erros terríveis e aprender quando salvá-las, e quando deixá-las enfrentar as consequências. Eles não sabiam que o ultimato deles não havia quebrado meu espírito, havia despertado algo em mim que eu havia esquecido que possuía. Naquela noite, subi no sótão pela primeira vez desde o funeral de Osvaldo. A escada de madeira rangeu sob meu peso, mas se manteve firme, assim como todo o resto nesta casa que Daniel estava tão ansioso para declarar estar caindo aos pedaços. Partículas de poeira dançavam no feixe da minha lanterna enquanto eu me dirigia para o canto mais distante, onde eu havia guardado algo em que não pensava há anos. A caixa de arquivo de metal estava exatamente onde eu a deixei, sob os livros didáticos da faculdade de Osvaldo e minha velha máquina de costura. Meus dedos tremeram levemente enquanto eu levantava a tampa, não pela idade ou enfermidade,
mas pelo peso do que eu estava prestes a confrontar. Dentro estavam documentos que eu esperava nunca mais precisar: papéis de seguro, escrituras de propriedade, extratos bancários, toda a arquitetura financeira de uma vida cuidadosamente construída ao longo de décadas. Mas debaixo dessas necessidades mundanas, jazia algo que Daniel nunca soubera, algo que eu mantive em segredo até mesmo de Osvaldo nos primeiros anos do nosso casamento: a herança da minha tia Doroteia. Doroteia era a irmã mais nova do meu pai, uma solteirona que trabalhou como secretária por 40 anos e vivia de forma tão frugal que todos presumiram que ela morreria tão pobre quanto viveu. Mas Doroteia vinha investindo seus modestos contra-cheques desde os anos 1940, comprando pequenas quantidades de ações em empresas em que ela acreditava e mantendo-as por décadas de altos e baixos do mercado. Ela me deixou tudo. Sua sobrinha favorita, que sempre enviava cartões de Natal e lembrava dos aniversários, com uma condição: eu nunca deveria contar a ninguém sobre a herança, a menos que fosse absolutamente necessário para a minha independência. Não deixe que homem nenhum, nem mesmo um bom, tome decisões sobre esse dinheiro. Ela havia escrito na carta que acompanhava seu testamento. Guarde-o para você, para quando você precisar se lembrar de que não precisa da permissão de ninguém para viver a sua própria vida. Na época, eu havia achado o conselho dela antiquado, até amargo. Osvaldo e eu éramos recém-casados naquela época, loucamente apaixonados e convencidos de que parceria significava compartilhar tudo. Eu quase contei a ele sobre o dinheiro uma dúzia de vezes, mas algo sempre me segurava. A feroz independência de Doroteia, talvez, ou talvez algum instinto que eu ainda não entendia. Ao longo dos anos, eu havia me esquecido completamente, deixando os investimentos intocados enquanto Osvaldo e eu construímos nossa vida com o salário dele e meus pequenos ganhos de trabalho de meio período. Os extratos da conta vinham trimestralmente, arquivados automaticamente sem muita atenção. Não foi até depois da morte de Osvaldo, quando eu estava revisando nossas finanças, que percebi no que o investimento cuidadoso de Doroteia havia se transformado. Quase $500.000, o suficiente para viver confortavelmente pelo resto da minha vida, para contratar ajuda quando eu precisasse, para manter minha casa adequadamente, para permanecer independente até o dia em que eu morresse. O suficiente para tornar as preocupações de Daniel sobre minha segurança financeira irrelevantes, se ele soubesse que isso existia. Mas eu mantive o segredo de Doroteia por 45 anos, e sentada no sótão empoeirado com os extratos da conta nas mãos, finalmente entendi por que ela me fez prometer. Independência não era apenas sobre ter dinheiro, era sobre ter escolhas. E no momento em que outras pessoas soubessem sobre seus recursos, elas começariam a fazer suas escolhas por você, empacotando os próprios desejos como preocupação com o seu bem-estar. Eu pensei em Osvaldo, como ele poderia ter reagido se soubesse do dinheiro. Ele teria insistido para usarmos para uma casa maior, um carro melhor, economias para a faculdade de Daniel? Ele teria feito planos cuidadosos e amorosos que gradualmente erodiram minha autonomia em nome do nosso futuro compartilhado? Eu nunca saberia, e isso não importava agora. O que importava era que Daniel me via como um fardo, um problema a ser resolvido, uma velha cujos recursos cada vez menores a tornavam dependente da boa vontade dele. Ele calculou meu valor com base no que podia ver. Minha modesta pensão de viúva, o patrimônio em uma casa que precisava de manutenção, e me achou em falta. Ele não tinha ideia de que eu poderia comprar o solar da primavera se quisesse, que eu poderia contratar uma acompanhante ou uma empregada doméstica em tempo integral, que eu poderia viajar pelo mundo, ou reformar minha casa, ou doar dinheiro suficiente para uma instituição de caridade, para ter uma ala nomeada em homenagem a Osvaldo e a mim. Mas, o mais importante, ele não tinha ideia de que eu preferiria morar debaixo de uma ponte a aceitar ajuda de alguém que via meu amor como obrigação e minha presença como inconveniência. Eu desci do sótão e preparei uma xícara de chá para mim, sentando-me na minha mesa da cozinha com o legado de Doroteia espalhado diante de mim como uma mão de cartas que eu estava esperando 45 anos para jogar. Lá fora, a vizinhança estava se acomodando em seu ritmo noturno, luzes das varandas acendendo, cheiros de jantar flutuando de janelas abertas,
O som de crianças sendo chamadas para banhos e histórias de ninar. Vida familiar normal, continuando ao meu redor enquanto eu planejava minha fuga da família que não me queria mais. Na manhã seguinte, liguei para minha advogada. Não o advogado da família que cuidou do testamento de Osvaldo, mas a antiga advogada de Doroteia, uma mulher chamada Sara Mendes, que vinha gerenciando a conta de investimento desde a morte de Doroteia. Eu havia falado com ela exatamente uma vez, na leitura do testamento de Doroteia, mas ela se lembrou de mim imediatamente. Dona Alice, ela disse quando me identifiquei. Faz um bom tempo. Espero que a senhora esteja ligando porque finalmente está pronta para tirar proveito da generosidade de sua tia. Acho que estou, eu disse. Mas primeiro, preciso entender algo. Se eu quisesse permanecer completamente independente, para garantir que ninguém pudesse me forçar a arranjos de moradia que eu não escolhesse, o que isso exigiria? A senhora está em algum tipo de problema legal? Sara perguntou, sua voz se aguçando com preocupação profissional. Problema não. Exatamente. Problema de família. Houve uma pausa, e quando Sara falou novamente, seu tom era mais gentil. Ah, entendo. Sabe, sua tia Doroteia enfrentou algo semelhante com a própria família perto do fim da vida. O sobrinho dela ficava pressionando para ela se mudar para a casa da família dele, ostensivamente para o próprio bem dela. Ela costumava dizer que boas intenções não passavam de manipulação com melhor marketing. O que ela fez? Ela se certificou de que tinha escolhas legais, financeiras, médicas. Ela colocou sistemas em vigor que garantiam que mais ninguém pudesse tomar decisões sobre a vida dela sem o consentimento explícito dela. Gostaria de explorar algumas dessas opções? Pela primeira vez em semanas, senti algo que poderia ter sido esperança. Sim, eu gostaria. Conversamos por mais de uma hora. Sara explicando as ferramentas legais disponíveis para alguém que queria proteger sua independência enquanto garantia o próprio cuidado. Testamentos em vida que especificavam exatamente que tipo de intervenção médica eu queria. Documentos de procuração durável que poderiam ser revogados se mal utilizados. Estruturas financeiras que proveriam meu cuidado enquanto mantinham o controle firmemente nas minhas mãos. O lindo de ter recursos, Sara disse, é que isso te dá o poder de recompensar as pessoas que realmente se importam com a senhora e afastar aquelas que não se importam. Depois que desliguei o telefone, fiquei sentada em silêncio por um longo tempo, pensando em Daniel e Tatiana e no neto que estava por vir. Pensei no filho que havia esquecido como amar sem condições, que havia aprendido a medir relacionamentos em termos de conveniência e fardo. Pensei em Osvaldo, que nunca conheceria seu neto, mas que teria entendido imediatamente por que eu não podia deixar nosso filho trocar minha independência pelo conforto dele. E pensei em Doroteia, que morreu sozinha, mas livre, que me deixou não apenas dinheiro, mas sabedoria sobre a diferença entre solidão e abandono, entre independência e isolamento. Não era mais dor, era clareza. Daniel queria minha casa, minha conformidade, minha aceitação grata de quaisquer arranjos que ele fizesse para o meu futuro. Ele queria que eu fosse um problema com uma solução, uma obrigação com uma data de validade. Uma mãe cujo amor vinha sem o inconveniente da presença real dela. Mas eu tinha escolhas que ele não sabia, recursos que ele não podia acessar e quase 7 décadas de experiência em sobreviver a tudo o que a vida jogava em mim. Sexta-feira ainda estava a 3 dias de distância. Daniel esperava uma resposta até lá. Minha rendição disfarçada de aceitação, meu exílio empacotado como um novo começo. Ele ia ter uma resposta. Tudo bem. Só não a que ele estava esperando. Peguei o telefone e disquei o número de Sara Mendes novamente. Sara, é Alice. Eu estive pensando sobre a nossa conversa e acredito que é hora de honrar a memória da minha tia adequadamente. Eu gostaria de marcar uma reunião para discutir algumas mudanças significativas na minha situação de moradia. Fico encantada em ouvir isso, Alice. Quando a senhora gostaria de vir? Amanhã de manhã, se possível. Eu tenho alguns planos para fazer e não acho que devo esperar muito mais. Claro. E Alice? Sua tia ficaria muito orgulhosa. Depois que desliguei, andei pela minha casa mais uma vez. Mas esta caminhada parecia diferente do passeio melancólico que eu havia feito no dia anterior. Desta vez, eu não estava me despedindo do meu lar.
Eu estava dizendo olá para possibilidades que eu havia esquecido que tinha. A casa era minha, as escolhas eram minhas, o futuro era meu para escrever, e eu estava farta de deixar outras pessoas segurarem a caneta. Daniel havia me dado um ultimato, pensando que isso me forçaria à conformidade. Em vez disso, ele me libertou. A manhã de quinta-feira chegou com um propósito incomum. Eu me vesti com cuidado, não nas roupas casuais de uma mulher que havia desistido, mas no blazer azul marinho e pérolas que eu usava em ocasiões importantes durante meu casamento. Se eu fosse assumir o controle da minha vida, eu queria parecer alguém que merecia respeito. O escritório de Sarah Mendes ficava no centro histórico, em um casarão renovado que conseguia parecer profissional e acolhedor ao mesmo tempo. Sarah era mais jovem do que eu esperava, talvez 50 anos, com olhos inteligentes e aquele tipo de maneira direta que sugeria que ela havia lidado com muitas famílias que confundiam amor com controle. Alice, ela disse, levantando-se de trás de uma mesa coberta com pilhas de documentos organizados. Que bom que a senhora ligou. Sua tia Doroteia falava da senhora frequentemente durante nossas reuniões. Ela ficaria emocionada em saber que a senhora finalmente está pronta para reivindicar sua independência. Passamos 2 horas examinando opções que eu nunca soubera que existiam. Documentos legais que garantiriam que minhas decisões médicas permanecessem apenas minhas. Estruturas financeiras que forneceriam excelente cuidado, enquanto mantinham as mãos de Daniel e as boas intenções dele, longe dos meus recursos. Mais importante, um plano que me permitiria envelhecer graciosamente no meu próprio lar, com ajuda profissional quando eu precisasse, sem entregar minha autonomia a ninguém que pensasse que sabia mais. A chave, Sarah explicou, é configurar tudo antes que alguém perceba que a senhora precisa se proteger. Uma vez que os membros da família iniciam procedimentos legais, alegando que a senhora é incompetente ou incapaz de tomar decisões, torna-se muito mais difícil manter o controle. Isso é algo que Daniel poderia fazer? Perguntei, embora suspeitasse que já sabia a resposta. É algo que muitos filhos adultos fazem quando se convencem de que a resistência dos pais aos planos deles é evidência de capacidade diminuída, Sarah disse diplomaticamente. O amor faz as pessoas fazerem coisas terríveis às vezes, especialmente quando confundem ajudar com controlar. No momento em que saí do escritório dela, eu tinha um plano que teria deixado Doroteia orgulhosa. Minhas finanças reestruturadas para fornecer máxima independência. Uma equipe de profissionais, gerente de cuidados geriátricos, serviço de limpeza, faz tudo, pronta para me ajudar a manter minha casa e minha dignidade. Proteções legais que tornariam quase impossível para qualquer um me forçar a arranjos de moradia que eu não escolhesse. Mais importante, eu tinha um cronograma. Tudo estaria em vigor até a tarde de sexta-feira, apenas horas antes do prazo final de Daniel. Na noite de quinta-feira, preparei a refeição favorita de Osvaldo, assado de panela com cenoura e batatas, a receita que eu havia feito tantas vezes que poderia prepará-la de olhos vendados. Não porque eu estava sentindo nostalgia, mas porque eu queria me lembrar de como o amor realmente se parecia. Amor era aprender as preferências de alguém e honrá-las. Amor era aparecer consistentemente, dia após dia, sem ficar marcando pontos. Amor era sacrifício que não exigia gratidão, cuidado que não exigia conformidade. Osvaldo havia me amado dessa forma por 37 anos. Ele nunca sugeriu que eu era muito problema, muito teimosa, muito inconvenientemente presente na vida dele. Enquanto eu jantava sozinha na minha mesa da cozinha, uma refeição que tinha gosto de memória e esperança combinadas, ouvi um carro na garagem. Daniel, chegando para o que ele provavelmente pensava que seria mais uma sessão de pressão disfarçada de conversa carinhosa. Mas quando ele bateu, eu não me apressei em atender. Terminei meu jantar no meu próprio ritmo, lavei minha louça corretamente e só então caminhei até a porta da frente. Através do vidro, eu podia vê-lo checando o relógio com a impaciência de alguém cuja agenda estava sendo interrompida por uma velha inconsiderada. Boa noite, Daniel, eu disse quando finalmente abri a porta. Isso é inesperado. Oi, mãe. Eu sei que eu disse sexta-feira, mas eu queria checar, ver como a senhora está com tudo. Ele entrou sem ser convidado.
Um hábito que se desenvolveu nas últimas semanas à medida que ele se sentia mais à vontade tratando meu lar como sua futura propriedade. Estou muito bem, na verdade. Melhor do que estive em semanas. Algo no meu tom deve ter chamado a atenção dele, porque ele olhou para mim mais de perto. A senhora parece diferente hoje. Pareço? Eu o guiei para a sala de estar, onde eu havia arranjado alguns dos extratos de investimento de Doroteia na mesa de centro. Não de forma óbvia, mas visível o suficiente para que ele pudesse notar se estivesse prestando atenção. Suponho que me sinta mais eu mesma do que ultimamente. Daniel se acomodou na poltrona de Osvaldo novamente, mas desta vez eu permaneci de pé. Uma pequena mudança na dinâmica que o fez olhar para mim com algo que poderia ter sido confusão. Mãe, sobre a conversa de amanhã. Que conversa é essa, Daniel? Sua decisão. Sobre o solar da primavera. A Tatiana e eu realmente precisamos saber dos seus planos para podermos seguir com os nossos. Ah, sim, minha decisão. Eu caminhei até a janela, olhando para o jardim onde as rosas de Osvaldo ainda estavam florescendo, apesar de terem sido negligenciadas por semanas. Diga-me uma coisa, Daniel. Quando você parou de me ver como sua mãe e começou a me ver como um obstáculo para sua felicidade? Mãe, isso não é justo. Tudo o que eu estou fazendo é para o seu próprio bem. É mesmo? Eu me virei para encará-lo, e pela primeira vez em semanas, senti todo o poder da minha própria presença. Ou é para o seu? Eu não estou entendendo onde a senhora quer chegar. Eu acho que entende. Você quer esta casa, Daniel. Você quer que eu esteja guardada em segurança em algum lugar onde você não precise pensar muito em mim. Você quer começar sua família sem o inconveniente de lidar com a mulher que sacrificou tudo para criá-lo. O rosto dele ficou vermelho. Isso não é verdade. E não é justo. Eu estou tentando te ajudar. Tirando o meu lar, desconsiderando minhas preferências, me dando ultimatos na minha própria cozinha, garantindo que a senhora esteja segura e cuidada. Segura do quê, exatamente? De tomar minhas próprias escolhas? De viver a minha própria vida? De ser algo diferente de uma velha grata e complacente que sabe o seu lugar? Daniel se levantou abruptamente, sua paciência finalmente esgotada. Tudo bem. A senhora quer honestidade? Aqui está a honestidade. Esta casa é grande demais para a senhora. A senhora está envelhecendo, admita ou não, e algo vai acontecer eventualmente. E quando acontecer, quando a senhora cair dessas escadas ou tiver um derrame sozinha no seu quarto, adivinha quem vai receber a ligação? Adivinha quem vai largar tudo para lidar com a emergência que a senhora poderia ter evitado fazendo escolhas mais inteligentes agora? E é disso que se trata, na verdade, não é? Eu disse baixinho. Não da minha segurança, da sua conveniência. Trata-se de ser realista. Trata-se de você querer controlar minha vida para não ter que se preocupar com a interferência dela na sua. O silêncio que se seguiu estava carregado de verdades que ambos estávamos evitando. Daniel olhou para mim como se estivesse vendo uma estranha, e talvez estivesse. Talvez ele tivesse se acostumado tanto a pensar em mim como um problema a ser resolvido que havia esquecido que eu era uma pessoa com pensamentos e sentimentos e direitos que existiam independentemente do nível de conforto dele. Sabe de uma coisa, mãe? Ele disse finalmente, sua voz fria de uma maneira que eu nunca tinha ouvido antes. Talvez a Tatiana estivesse certa. Talvez a senhora seja teimosa e egoísta demais para aceitar ajuda quando ela é oferecida. A Tatiana disse isso sobre mim? Ela disse que a senhora parecia determinada a tornar as coisas difíceis para todo mundo e que talvez eu devesse simplesmente te deixar lidar com as consequências das suas escolhas. As palavras atingiram mais forte do que deveriam. Não porque eram cruéis, mas porque revelavam o quão completamente eu havia sido transformada na mente deles, de esposa amada de Osvaldo e mãe dedicada de Daniel, para uma velha inconveniente cujos sentimentos não importavam tanto quanto os planos deles. Eu entendo, eu disse, e eu realmente entendia. Eu via que não se tratava mais de amor, se é que algum dia foi. Era sobre posse, controle e a crueldade casual que as pessoas se convencem ser bondade quando serve aos propósitos delas. Amanhã é sexta-feira, mãe, Daniel disse, indo em direção à porta. A Tatiana e eu precisamos de uma resposta. Uma resposta de verdade, sem mais enrolação e manipulação. Manipulação. A acusação era tão perfeitamente irônica que eu quase ri. Ele estava pegando minha casa, ameaçando minha independência,
e me pressionando a aceitar o exílio em uma instituição que eu nunca escolhi. Mas eu era a manipuladora por querer tempo para considerar minhas opções. Depois que ele saiu, fiquei sentada na sala de estar por um longo tempo, não sentindo pena de mim mesma, mas maravilhada com a forma como a situação havia se esclarecido por completo. Não havia compromisso a ser alcançado, nem meio-termo a ser encontrado. Daniel e Tatiana queriam o que queriam, e minhas preferências eram simplesmente obstáculos a serem superados. Mas eles cometeram um erro crucial. Eles presumiram que ser viúva me tornava fraca, que o luto me tornara complacente, que meu amor por eles me faria sacrificar tudo para evitar o conflito. Eles haviam esquecido que eu era a sobrinha de Doroteia, a parceira igual de Osvaldo e a mãe de Daniel. Uma mulher que passou 68 anos aprendendo a sobreviver e prosperar em um mundo que constantemente a subestimava. Na manhã de sexta-feira, fiz um último telefonema para Sara Mendes. "Está tudo pronto por aqui, Alice", ela disse. "A senhora tem certeza de que quer prosseguir? Eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida." "Ótimo. Sua tia ficaria muito orgulhosa. A senhora está prestes a mostrar a eles exatamente como é a independência." Desliguei o telefone e olhei ao redor da minha cozinha mais uma vez. Não com tristeza, mas com satisfação. O que quer que acontecesse em seguida, eu o enfrentaria nos meus próprios termos, com minha dignidade intacta e minhas escolhas firmemente nas minhas próprias mãos. Daniel queria uma resposta até o final do dia. Ele receberia uma que mudaria tudo. A sexta-feira chegou com aquela clareza nítida de outono que fazia tudo parecer mais aguçado, mais definido. Passei a manhã no meu jardim, cortando as últimas rosas da estação. As rosas de Osvaldo, ainda florescendo, apesar da presunção de todos de que eu não conseguia mantê-las adequadamente. Eu as arrumei no vaso de cristal que recebemos como presente de casamento, colocando-as na mesa de jantar, onde Daniel e Tatiana as veriam quando chegassem. Um pequeno lembrete de como o amor se parecia quando era paciente e duradouro, quando florescia ano após ano sem exigir nada em troca, exceto cuidados básicos e atenção. Às 2 horas, ouvi o carro deles na garagem. Pela janela, observei-os sentados por um momento, provavelmente se preparando para o que presumiam ser uma conversa difícil com uma velha teimosa que não sabia o que era melhor para si. Daniel ajeitou a gravata, aquele tique nervoso novamente, enquanto Tatiana checava a maquiagem no espelho do passageiro. Eles não tinham ideia de que estavam prestes a entrar em uma conversa totalmente diferente da que haviam planejado. Abri a porta antes que pudessem bater, cumprimentando-os com um sorriso que era genuinamente caloroso pela primeira vez em semanas. "Daniel, Tatiana, por favor, entrem, eu fiz café." Eles trocaram aquele olhar novamente. A comunicação silenciosa de pessoas que pensavam que entendiam a situação em que estavam entrando. Tatiana estava segurando uma pasta Kraft, provavelmente cheia de brochuras e formulários de inscrição do solar da primavera, pronta para me ajudar a preencher a papelada assim que eu aceitasse o inevitável. "A senhora parece animada hoje, mãe", Daniel disse cautelosamente enquanto se acomodavam na sala de estar. "Espero que isso signifique que a senhora teve tempo para pensar claramente sobre suas opções." "Ah, eu tive", garantia ele, servindo café no aparelho de porcelana fina. Outro presente de casamento que havia sobrevivido a 45 anos de uso diário e cuidado atento. "Eu pensei muito claramente sobre muitas coisas esta semana." Tatiana se inclinou para frente ansiosamente. "Nós trouxemos algumas informações adicionais sobre o solar da primavera", ela disse, abrindo a pasta. "Há algumas fotos maravilhosas dos jardins, e descobrimos que eles têm uma lista de espera para os apartamentos mais bonitos, então se agirmos rapidamente..." "Tatiana", eu interrompi gentilmente, "eu agradeço o seu entusiasmo, mas eu tenho algo que preciso dizer a vocês dois antes de discutirmos quaisquer planos." Algo no meu tom deve ter sido registrado, porque Daniel colocou sua xícara de café e me deu total atenção pela primeira vez em semanas. "Eu tomei algumas decisões sobre o meu futuro", eu continuei, sentando-me na minha própria poltrona com a calma confiança de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. "Decisões que podem surpreender vocês. Mãe, se a senhora decidiu ser razoável sobre o solar da primavera..." Daniel começou.
Não, Daniel. Eu decidi ser razoável sobre a minha vida, minhas escolhas, minha independência. Peguei a pasta que havia preparado, tirando os documentos que Sarah Mendes havia me ajudado a organizar. Veja bem, existem algumas coisas sobre a minha situação financeira que vocês não sabem. Coisas que eu mantive em segredo porque eu acreditava que os membros da família deveriam confiar no julgamento uns dos outros sobre decisões importantes. Os olhos de Daniel se estreitaram levemente enquanto ele tentava ler os papéis que eu estava arranjando na mesa de centro. Que tipo de coisas? O tipo que torna as suas preocupações sobre a minha capacidade de manter esta casa e me sustentar completamente desnecessárias. Eu entreguei a ele o resumo de investimento que Sarah havia preparado, um documento limpo e profissional que expunha o legado de Doroteia em termos que até um consultor financeiro respeitaria. O silêncio que se seguiu foi profundo. Eu observei o rosto de Daniel mudar enquanto ele processava os números. Vi Tatiana se inclinar para ler os valores que me transformavam de um fardo em algo completamente diferente. Isso é... Daniel começou, então parou, claramente lutando para recalibrar tudo o que ele pensava saber sobre minhas circunstâncias. Quase $500.000. Eu completei calmamente. Da minha tia Doroteia, investidos cuidadosamente ao longo dos últimos 45 anos. Mais do que suficiente para contratar toda a ajuda que eu preciso para manter esta casa adequadamente, para viver independentemente pelo resto da minha vida sem ser o fardo financeiro de ninguém. Tatiana estava olhando para os papéis como se eles pudessem desaparecer se ela piscasse. Dona Alice, eu não entendo. Se a senhora tem todo esse dinheiro, por que não disse nada quando estávamos discutindo a sua situação? Porque eu queria entender sobre o que era a preocupação de vocês de verdade, eu disse, encontrando o olhar dela com firmeza. Eu queria saber se vocês estavam preocupados com o meu bem-estar ou com a conveniência de vocês. O rosto de Daniel estava passando por uma série de emoções. Choque, confusão e algo que poderia ter sido constrangimento. Mãe, isso muda tudo. Se a senhora pode pagar por cuidados adequados... Daniel, eu disse baixinho. Isso não muda nada que realmente importa. Como assim? Claro que muda. A senhora poderia contratar uma governanta, uma cozinheira, até uma acompanhante para morar aqui, se quisesse. A senhora poderia reformar a casa, atualizar tudo o que precisa de conserto. A senhora poderia... Eu poderia fazer todas essas coisas. Eu concordei. E eu farei algumas delas. Mas não porque você acha que eu deveria, mas porque eu escolho fazê-las. A distinção pareceu escapar dele completamente. Ele já estava fazendo novos planos, recalculando a situação com base em recursos que ele não sabia que existiam. Esta é uma notícia maravilhosa, mãe. Podemos montar um plano de cuidados adequado, talvez encontrar uma ajuda confiável, garantir que a senhora esteja segura aqui. Embora você sabe, mesmo com dinheiro, morar sozinha na sua idade não é o ideal. Talvez pudéssemos encontrar uma boa acompanhante, alguém que pudesse morar aqui com a senhora. E lá estava. O dinheiro não havia mudado sua suposição fundamental de que eu precisava ser gerenciada. Apenas lhe deu novas ideias sobre como fazer isso. Daniel, eu disse, minha voz carregando uma firmeza que o fez parar de falar e realmente olhar para mim. Você ainda não está ouvindo o que eu estou te dizendo. Eu estou ouvindo, mãe. Eu estou tentando entender. Você está tentando resolver um problema que não existe. Você está tentando gerenciar uma vida que não é sua para gerenciar. Eu me levantei e caminhei até a janela, olhando para a rua onde eu havia morado por décadas, onde eu conhecia cada vizinho e eles me conheciam. Onde eu pertencia, não porque alguém me deu permissão, mas porque eu fiz dela meu lar através de anos de investimento diário no simples ato de viver. Você veio aqui hoje esperando que eu concordasse em abrir mão da minha casa, da minha independência, do meu direito de tomar decisões sobre a minha própria vida. Eu continuei, ainda de frente para a janela. Você pensou que, por eu ter 68 anos e ser viúva, eu ficaria grata por quaisquer arranjos que você fizesse em meu nome. Mãe, isso não é... Sim, é. Eu me virei para encará-los e pude ver que Tatiana havia ficado muito quieta. Talvez começando a entender que aquela conversa não estava indo como ela esperava. Você assumiu que o luto me tornara fraca, que a idade me tornara incompetente, que meu amor por você me faria complacente. Eu caminhei de volta para a minha poltrona,
mas não me sentei. Em vez disso, fiquei em pé atrás dela, usando sua presença como uma espécie de púlpito de onde proferir o discurso que eu vinha preparando por dias. Você esqueceu que eu sou a mulher que administrou um orçamento doméstico por 45 anos, que criou um filho enquanto trabalhava meio período, que cuidou do meu marido durante sua doença final sem reclamar uma vez do fardo. Você esqueceu que eu sou a sobrinha de Doroteia, com toda a teimosia e independência que isso implica. Daniel estava começando a parecer desconfortável, se mexendo na poltrona como um homem que entrou na reunião errada. Mas, acima de tudo, você esqueceu que o amor de verdade, não vem com condições. Não exige que a pessoa amada se torne menor, mais conveniente, menos presente na sua vida. Mãe, nós te amamos, Tatiana disse de repente, sua voz menor do que o normal. É por isso que queremos que a senhora esteja segura. Segura de quê? Eu perguntei. De viver a minha própria vida? De cometer meus próprios erros? De existir de uma forma que não se alinha perfeitamente com os planos de vocês para o futuro de vocês? Peguei outro documento da minha pasta. O plano de cuidados que Sara havia me ajudado a desenvolver. Eu contratei uma gerente de cuidados geriátricos. Eu anunciei. Uma profissional que avaliará minhas necessidades regularmente e providenciará quaisquer serviços que eu precise. Eu também contratei um serviço de limpeza, uma empresa de jardinagem e um faz-tudo que se especializa em manutenção de casas antigas. Eu terei um sistema de alerta médico instalado na próxima semana e eu atualizei todos os meus documentos legais para garantir que meus desejos sobre meus cuidados sejam respeitados, não importa o que aconteça com a minha saúde. Daniel estava olhando para mim como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. A senhora fez tudo isso sem nos consultar? Eu fiz tudo isso sem precisar da permissão de vocês, eu corrigi. Assim como você visitou o solar da primavera sem me consultar. Assim como você fez planos para esta casa sem perguntar o que eu queria. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de Osvaldo no corredor. Um som que havia marcado o tempo nesta casa por 30 anos, que continuaria marcando o tempo muito depois de esta conversa terminar. Então, aqui está minha resposta ao seu ultimato. Eu disse finalmente, minha voz calma e clara. Eu estou ficando na minha casa. Eu vou envelhecer aqui, com suporte profissional que eu escolho e controlo. Eu vou permanecer independente enquanto eu for física e mentalmente capaz de fazer essa escolha. Eu fiz uma pausa, deixando as palavras se assentarem entre nós como pedras caídas em água parada. E se isso interferir nos seus planos para esta casa, para sua família que está crescendo, para sua visão de como o meu futuro deveria ser, então vocês precisarão fazer planos diferentes. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo que se abriu subitamente no chão da sala de estar. Daniel olhou para os documentos de investimento como se pudessem se rearranjar em algo que fizesse mais sentido para ele. Tatiana havia ficado muito parada, sua pasta de brochuras do solar da primavera esquecida no colo. Finalmente Daniel falou, sua voz rouca com algo entre choque e o que poderia ter sido vergonha. Mãe, eu não entendo. Por que a senhora não nos contou sobre o dinheiro desde o início? Nós poderíamos ter trabalhado juntos para fazer planos que respeitassem sua independência. Eu olhei para meu filho, olhei de verdade para ele, e vi o momento exato em que ele começou a entender o que havia acontecido ali. Não apenas a revelação dos meus recursos financeiros, mas a exposição das próprias suposições dele sobre meu valor, minha capacidade, meu direito à autodeterminação. Poderíamos ter feito isso? Perguntei gentilmente. Porque do meu ponto de vista, parece que você já havia decidido o que era melhor para mim antes de saber qualquer coisa sobre minhas circunstâncias reais. Isso não é justo, Tatiana disse, mas seu protesto carecia de convicção. Ela estava começando a entender que a justiça havia estado ausente de toda essa situação, mas não na direção que ela havia assumido. Não é? Eu me sentei em frente a eles, minha postura relaxada, agora que a parte mais difícil havia acabado. Daniel, me diga honestamente, se eu tivesse te mostrado estes extratos financeiros 3 semanas atrás, você teria abandonado seus planos para esta casa? Você teria dito, a senhora está certa, mãe. A senhora pode pagar para ficar aqui e envelhecer com suporte profissional? Então eu e Tatiana vamos encontrar nossa própria solução para nossas necessidades de moradia?
A pausa que se seguiu foi resposta suficiente. Ou você teria encontrado novas razões pelas quais eu não deveria permanecer aqui sozinha. Você teria se preocupado com a minha capacidade mental para gerenciar o dinheiro, com pessoas mal intencionadas se aproveitando dos meus recursos, com o fardo de manter uma casa tão grande, mesmo com ajuda contratada? O rosto de Daniel corou com o desconfortável reconhecimento que vem quando alguém coloca um espelho diante de suas motivações e você não gosta do que vê refletido ali. Eu estava tentando te proteger, ele disse finalmente, mas as palavras soaram vazias até para ele. Não, querido, eu disse, e minha voz carregava todo o amor que eu senti por ele desde o momento em que ele nasceu, temperado agora pela tristeza de saber que ele havia esquecido como confiar nele. Você estava tentando proteger a si mesmo, de preocupação, de responsabilidade, do inconveniente de ter uma mãe que pode precisar de suporte, mas se recusa a entregar o controle. Eu estendi a mão por cima da mesa de centro e peguei a mão dele, a mesma mão que eu segurei através de joelhos esfolados e lágrimas de pesadelo, através da ansiedade do primeiro dia de aula e desilusões adolescentes. Mas aqui está o que você não entendeu, eu continuei. Eu nunca precisei que você gerenciasse minha vida. Eu precisava que você confiasse que eu poderia gerenciá-la sozinha, com ajuda quando eu escolhesse pedir. Tatiana pigarreou, sua voz pequena quando falou. Dona Alice, eu devo um pedido de desculpas. Eu fiz suposições sobre a sua situação que não foram justas. Vocês fizeram suposições sobre mulheres idosas em geral. Eu corrigi, sem ser rude, que somos fardos prestes a acontecer. Problemas a serem resolvidos, pessoas cujas preferências importam menos do que a conveniência de outras pessoas. Ela sentiu, lágrimas começando a se acumular em seus olhos. Eu estava pensando no bebê, em garantir que Daniel não ficasse dividido entre cuidar da senhora e cuidar da nossa família. Mas eu percebo agora que eu estava resolvendo um problema que não existia e criando um que não precisava existir, eu adicionei. Porque se vocês tivessem simplesmente perguntado o que eu precisava, em vez de decidir o que eu deveria querer, poderíamos ter evitado tudo isso. Daniel ficou quieto por um longo momento, ainda segurando minha mão, ainda processando a realidade de que sua mãe acabara de jogar xadrez com ele completamente, enquanto lhe ensinava uma lição sobre respeito e autonomia, que ele deveria ter aprendido décadas atrás. O que acontece agora? Ele perguntou finalmente. Entre a gente, quero dizer. Eu estraguei isso de forma irreparável? A pergunta partiu meu coração um pouco, porque me mostrou que por baixo de suas tentativas equivocadas de controle, meu filho ainda era o garoto que se preocupava em me desapontar, que queria minha aprovação, mesmo quando havia esquecido como ganhá-la adequadamente. Daniel, eu disse apertando a mão dele, você vai ser pai em breve, e se você aprender alguma coisa com esta experiência, que seja isto. O amor não exige que a pessoa amada se torne menor para caber nos seus planos. Exige que você abra espaço para que ela seja exatamente quem ela é. Eu soltei a mão dele e me levantei, caminhando até a estante onde eu guardava nossas fotos de família. Peguei minha favorita, Osvaldo e eu com o bebê Daniel, todos nós rindo de algo que o fotógrafo havia dito. Ela havia sido tirada nesta mesma sala de estar 35 anos atrás. Seu pai e eu cometemos erros ao te criar, eu disse estudando a foto. Mas uma coisa que nunca fizemos foi fazer você se sentir como se sua existência fosse inconveniente. Mesmo quando você tinha cólicas quando bebê, mesmo quando você era impossível como adolescente, mesmo quando você fazia escolhas que não entendíamos, você sempre pertenceu completamente às nossas vidas. Eu me virei para encará-los, a foto ainda nas minhas mãos. É isso que eu quero para o meu neto. Pertencer completamente, sem condições, sem ter que ganhar seu lugar sendo conveniente ou gerenciável ou grato pelo espaço que lhe é oferecido. E é isso que eu quero para mim, eu continuei. Pertencer à vida do meu filho sem ter que desistir da minha própria vida para ganhar esse pertencimento. Daniel se levantou então, atravessando a sala para me abraçar com o calor genuíno que eu lembrava de antes de Tatiana, antes da pressão pela casa. Antes de ele começar a me ver como um problema em vez de uma pessoa. Me desculpa, mãe. Ele sussurrou contra meu cabelo. Eu perdi de vista quem a senhora é. Eu comecei a ver a situação em vez de ver a senhora. Todos nós cometemos erros quando estamos com medo, eu disse, abraçando-o. Você vai ser pai, Daniel.
Isso é aterrorizante e maravilhoso e avassalador, tudo ao mesmo tempo. Mas a resposta não é controlar a vida de todos os outros para fazer a sua parecer mais gerenciável. Quando ele se afastou, seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. A senhora pode me perdoar? Podemos recomeçar? Não há nada para perdoar, eu garanti. Mas há novos padrões para estabelecer. Eu quero fazer parte da vida da sua família. Eu quero conhecer meu neto, cuidar dele quando vocês precisarem de ajuda, compartilhar feriados e aniversários e todos os momentos comuns que compõem uma vida. Mas eu quero fazer essas coisas da minha própria casa, como uma mulher independente que escolhe compartilhar seu tempo e amor, em vez de alguém que é grata por qualquer inclusão que lhe é oferecida. Tatiana falou do sofá, sua voz mais forte agora. Nós também gostaríamos disso. E Dona Alice, eu gostaria de permissão para te chamar de Alice. Ou de mãe, se estiver tudo bem. Eu acho que é hora de pararmos de tratar a senhora como uma estranha educada. Eu gostaria muito disso, eu disse, e eu falava sério. Mas só se você prometer lembrar que ser família significa respeitar a autonomia um do outro, não tentar gerenciar a vida um do outro. A tarde que se seguiu pareceu um novo começo. Conversamos sobre o bebê, meu neto, e sobre como eu poderia me envolver de maneiras significativas que não exigissem que eu entregasse minha independência. Discutimos feriados e tradições que eu queria continuar, e novas que poderíamos criar juntos. Daniel pediu para ver o plano de cuidados que eu havia desenvolvido com Sara Mendes, e eu fiquei tocada pelo interesse genuíno dele em entender como funcionaria, que tipo de suporte forneceria, como se adaptaria conforme minhas necessidades mudassem com o tempo. Isso é realmente brilhante, ele admitiu enquanto lia os documentos. A senhora criou um sistema que oferece tudo o que o solar da primavera teria oferecido, mas com autonomia total e no seu próprio lar. Sua tia Doroteia ficaria orgulhosa, Tatiana acrescentou, depois que eu contei a ele sobre a herança e a sabedoria que a acompanhava. Ela parece ter sido uma mulher incrível. Ela foi, eu concordei. E ela me ensinou que a independência não é não precisar de ajuda. É manter o poder de escolher que tipo de ajuda você recebe e como você a recebe. Enquanto a noite se aproximava e eles se preparavam para sair, Daniel parou na porta da frente. Mãe, há algo mais que eu preciso dizer. Sobre o que a Tatiana mencionou na outra noite, chamar a senhora de teimosa e egoísta. Ela estava errada, e eu estava errado em repetir isso. A senhora não estava sendo difícil, a senhora estava sendo forte. Às vezes, eu disse, sorrindo para os dois, ser forte se parece muito com ser teimosa. A diferença está em saber pelo que vale a pena lutar. Depois que eles saíram, eu caminhei pela minha casa na escuridão que se instalava, acendendo as luzes e fechando as cortinas contra o frio de outubro. Amanhã, o serviço de limpeza começaria suas visitas semanais. Na próxima semana, o Faz Tudo começaria as atualizações que eu decidi fazer. Não porque alguém me disse que a casa estava caindo aos pedaços, mas porque eu queria desfrutar de melhorias que eu podia pagar e que escolhi para mim mesma. Eu preparei uma xícara de chá para mim e me sentei na poltrona de Osvaldo, cercada pelos tesouros acumulados de uma vida bem vivida. Os livros dele, nossas fotografias, o piano que guardava a memória da minha mãe, o jardim visível pela janela onde suas rosas floresceriam novamente na próxima primavera. Este era o meu lar, e eu estava ficando nele nos meus próprios termos. Meu filho ia ser pai, e eu ia ser avó. Papéis que nós dois aprendemos a abordar com maior sabedoria e respeito. O futuro se estendia à minha frente, incerto, mas inteiramente meu para moldar. Às vezes o silêncio é a verdade mais alta, e às vezes, a revolução mais silenciosa é simplesmente uma mulher se recusando a desaparecer quando o mundo decidiu que ela não é mais conveniente. Eu levantei minha xícara de chá em um brinde a Osvaldo, a Doroteia, a todas as mulheres que lutaram por dignidade e venceram, e a todas as que ainda estão lutando. Então peguei meu livro e comecei a ler, na minha própria casa, na minha própria poltrona, na vida que eu escolhi manter.